Senhor presidente, senadores e senadoras, eu venho à tribuna para falar de um tema que o Brasil e o mundo, no dia de hoje, lembra, eu diria com tristeza, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Hoje, 21 de março, mais uma vez, nós temos que lembrar a importância da luta permanente no combate a todo tipo de preconceito. E veja bem, senhor presidente, que hoje também é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Veja bem, senhor presidente, que hoje também é o Dia Mundial da Poesia. E aí, senhor presidente, eu entendo que esse tema, ele acaba interagindo um com o outro. Porque o poeta é o inimigo da discriminação. O poeta é um defensor daqueles que têm a síndrome de Down. O poeta, com certeza, senhor presidente, ele faz da sua vida e a forma de escrever e de falar numa construção romanceada, buscando somente o bem. Por isso que eu digo às vezes, senhor presidente, que há quem diga, e eu repito, que Deus fala pelo coração dos poetas, pela pena dos poetas. Pelas suas poesias rolam lágrimas, risos, pela alma vagante noturna dos aflitos, pelo cruzar de palavras, estrofes, nos sonetos, nas licenças poéticas, que mesmo sem rima pintam a existência do homem, sua realidade, sua caminhada, enfim, o seu andar. Poesia lembra a primavera, poesia lembra o meio ambiente, lembra a flor, uma flor de corticeira, uma flor de aguapé, uma flor de laranjeira, uma vitória régia, acácia menina, parede de florais, mulher, querência, por que não dizer menina flor? Poesia, poema, aurora febril, que todas as manhãs, como pássaros, voam em direção à cancela dos olhos, pedindo passagem para o novo dia. Um novo dia de paz, um novo dia sem preconceito, um novo dia em que a gente respeite as pessoas com deficiência. Poesia que faz sonhar, cantar, amar, que faz da amizade uma escolha, que faz ter sede de vida e acreditar num país em que as crianças, os idosos, façam parte das rimas, da alegria e da felicidade. A poesia está presente em tudo. Por que não lembrar aqui do navio negreiro, de Castro Alves, na sua luta, via a sua pena e a sua criação contra os preconceitos. Enfim, a poesia está presente em tudo. É só termos disposição para olharmos ao nosso redor, para nos encontrarmos com o nosso eu, nem que seja por um minuto, senador Vicente Claudino. Esta é a história. Por exemplo, repito aqui, o poeta dos escravos, Castro Alves, recitava seus versos para gritar o sofrimento dos cativos, dos negros, para gritar liberdade, liberdade, liberdade. Quem são os cativos de hoje? Onde hoje estão os navios negreiros de Castro Alves? Onde está a verdadeira liberdade tão falada, desfraudada em bandeiras por todos nós? Creio que todos sabem que o direito à não discriminação integra os direitos humanos e os direitos fundamentais, ou seja,
a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício em condições de igualdade. Enfim, direitos humanos, liberdades fundamentais nas esferas política, econômica e social, cultural ou qualquer outra esfera da vida pública, fere diretamente os direitos humanos, os direitos fundamentais. Não discriminar. Parece uma coisa tão simples de se fazer. Muitos dizem e batem no peito: não, eu não sou preconceituoso, eu não discrimino ninguém. Será que é assim mesmo? Os dados e as estatísticas aqui no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, nas Forças Armadas, na área privada, nas universidades, nos presídios, mostram que não é bem assim. Muitas vezes, quando a gente vai olhar bem no fundo, há um ranço enraizado, e ele aparece. Pode ser através de um olhar de desdém, pode ser através de um sinal que se faz para outra pessoa quando se quer fazer referência a alguém, ferindo a ele, ou tentando ferir a ele, porque a mim ninguém fere. Eu sou negro, com muito orgulho, sim senhor. Como eu acho que quem é branco tem que dizer, sou branco, sim senhor. Quem é índio tem que dizer, sou índio, sim senhor, e qual é o problema? Quem é cigano tem que dizer, sou cigano, sim senhor, e qual é o problema? Mas, enfim, pode ser por meio de uma palavra ou expressão, abro aspas, inocente, como denegrir. Muitas vezes pessoas, sem sentir, usam o termo denegrir. Essa palavra é usada com referência a alguém que teve sua imagem desacreditada. Tem uma conotação preconceituosa, basta ver o que diz o dicionário. Denegrir, tornar negro, enegrecer, escurecer. Senhor presidente, nos dias de hoje, senador Claudino, a discriminação adota muitas faces e caminha desses grupos radicais neonazistas até atitudes que ferem a nossa Constituição. Enfim, a discriminação pode ser muito explícita, mas também pode ser velada. De qualquer modo, é discriminação. A situação dos negros no Brasil estampa a discriminação. Os negros são os mais pobres, os menos escolarizados, recebem os menores salários quando empregados, e constituem a maioria esmagadora dos trabalhadores lançados na informalidade, na linha do salário mínimo ou no desemprego. A discriminação racial e intolerâncias correlatas continua a ser um dos maiores problemas dos direitos humanos do mundo, e não só no Brasil, do mundo. Eu sei, essas coisas já foram faladas aqui, basta ver o tempo que o Estatuto da Igualdade Racial de nossa autoria levou para ser aprovado, quase 20 anos de debate para aprová-lo, e até hoje não foi regulamentado. Aliás, o Estatuto da Igualdade Racial foi pensado e elaborado a partir da triste constatação que o mundo ainda precisa estipular direitos aos discriminados, a fim de que eles sejam respeitados e possam viver e envelhecer com dignidade. O Estatuto foi pensado logo no seu início. Ele incluía sistema de cotas, ele incluía o fim de que fossem corrigidas as desigualdades sociais que marcam a realidade brasileira e que têm origem nos menores níveis de educação dos negros. Não foi aceito. Ele falava num percentual de cotas nos partidos políticos, não foi aceito. Ele falava num percentual de cotas no serviço público, não foi aceito. Ele falava num percentual de cota nas escolas técnicas, não foi aceito. O Brasil é um país multicultural, racial, claro que é, mas o retrato dessa bonita aquarela não está estampado nas universidades e também não está estampado no mercado de trabalho, principalmente no primeiro escalão. Dados do IPEA largamente apresentados aqui em diversas ocasiões atestam uma diferença dos indicadores sociais que atingem e muito o povo negro. E mesmo assim, o sistema do Estatuto, onde ele fortalecia a política de oportunidades iguais, foi rechaçado. Bem, senhor presidente, é fato que a luta é árdua, mas nós não estamos cansados e vamos fazer ainda, como eu diria, o bom combate.
Senhor presidente, o Estatuto, embora não tenha sido ideal, sua transformação em 20 de julho de 2010, na Lei 12.288, sancionado pelo presidente Lula, que Deus, e com a fé dos homens e mulheres aqui da terra, a gente transfira a ele muita energia para que ele se recupere do câncer que está acometido na garganta e volte rapidamente à atividade da vida política e pública que ele tanto gosta e faz com tanta competência. Vale destacar que esse ano teremos a primeira eleição municipal sobre a vigência do Estatuto. Cumprimento aqui a CEPIR e a ministra, que quando a CEPIR completa 9 anos, que é no dia de hoje, está realizando um debate, um seminário sobre o tema eleições municipais. Nesse seminário, ela reúne dirigentes de partidos políticos, liderança do movimento social e representante de instituições públicas. A CEPIR pondera que, a partir dos municípios, o Brasil poderá assegurar ações que tornem efetivas as políticas e garantias definidas no Estatuto, em especial o princípio das ações afirmativas. O Estatuto de Igualdade Racial é, sem dúvida, um instrumento importantíssimo construído por esse Congresso, que eu tive a alegria de ser o autor, como fui o autor do Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Mas temos que trabalhar, porque ele tem que ser regulamentado. Até hoje ainda não foi. A luta contra a discriminação, sob todas as formas, é muito difícil e exige muita disposição para que se faça efetivamente essas mudanças. Ontem eu falei sobre a questão da violência que tem afetado os mais variados segmentos da nossa sociedade, em especial os pobres e os discriminados. São moradores de rua sendo assassinados. Só em Brasília, em 2 semanas, 4. São aqueles que têm a sua orientação sexual questionada, aí são humilhados, espancados e também assassinados. São chutados, são esmurrados e são ofendidos com palavras que aqui não vou repetir. Tudo isso acontece no Brasil, mas também não é diferente no resto do mundo. Vocês devem ter ouvido e falado sobre um casal que estava namorando numa praça em São Paulo e foi abordado por 2 jovens, um de 23 e outro de 17 anos. Natália e Ivan acostumavam namorar ali na praça. De mãos dadas, conversavam, namoravam. Mas no sábado foram surpreendidos por 2 malucos agressores que, segundo o casal, começaram a agredi-lo sem nenhum motivo. Ivan contou. Disseram que iam me matar. Eles falavam, agora nós vamos te matar, seu negro, e por aí desfilaram inúmeras agressões. Pisavam na minha cabeça e falavam, agora você vai morrer. Não estou repetindo aqui palavras que eles disseram. Pensa em um homem humilhado, xingado, me chutaram, pisaram na minha cabeça, fingi que estava desmaiado, enfim, me fingi de morto. E eles continuaram batendo. Senhor presidente, o casal só se salvou porque Natália conseguiu escapar, chamou a polícia, que chegou a tempo. Câmaras da prefeitura registraram esse crime hediondo, bárbaro, feito contra esses 2 jovens que, felizmente, não morreram. Eu me pergunto, que tipo de gente é essa que tem tanto ódio dentro de si, gente que consegue dar conta de um ato de tamanha covardia? Isso é covarde. Não vou aqui usar um outro termo, porque eu estaria me nivelando a termo que eles usaram aqui, mas no mínimo eu chamaria eles de covarde, para não usar outra expressão. É terrível a forma como algumas pessoas ainda agem. Batem, esmurram, humilham, desqualificam, matam, e a razão de tudo é simplesmente a cor da pele da outra pessoa.